No vídeo de hoje nós teremos uma nova farsa. O nosso amigo do Olá Ciência, o Olá Ciêncio, né? A gente sabe que o nome dele é Olá Ciência, né? Se bem que tem o personagem dele, o Lucrécio, né? O nome dele é Lucrécio. Nós sabemos que este é o Lucrécio. E hoje a gente vai saber por que as etiquetas de taxas de coisas... aquela etiquetinha nova que tá tendo nas embalagens, por que elas são farsantes. E eu tô curiosa, porque isso não é exatamente para evitar as farsas. Hoje eu vou revelar se essas lupas de alto em açúcar adicionado, gordura e sódio realmente fizeram diferença na saúde dos brasileiros. Desde 2022, a gente encontra essas lupas nas embalagens dos supermercados. A ideia Claro, é ser não. uma ferramenta. A resposta curta fez. Né? Porque agora as pessoas sabem o que tá alto em açúcar, o que é uma coisa açucarada, o que é uma coisa processada, uma coisa que tem gordura, uma coisa que vai fazer mal. Tornou visível, se tornou mais óbvio. Uma coisa de falar, ei, isso aqui te faz mal, hein? Que ajuda na escolha de alimentos mais saudáveis. Mas será que alguém realmente parou de comprar um produto ruim por causa dessas lupinhas? E se eu te contasse que o Brasil é o único país do mundo a usar essas lupas, indo contra os padrões da América Latina e da Europa? O esquema que eu descobri me deixou completamente chocado, e eu tenho certeza que quando eu revelar, muitas empresas de alimentos não vão mais querer fazer propaganda aqui. Então compartilhe esse vídeo e vamos começar a entender por que as lupas foram criadas. E seria engraçado vocês serem patrocinados por uma marca de barrinha suplementar. Ia ser engraçado para um cacete, mas acho que isso não vai acontecer, não é mesmo? Vocês têm a Live Up, vocês têm a Insider, vocês têm seus patrocinadores que dão atenção por boas causas. Olha esse pão de padaria aqui que todo mundo já comeu na vida. Para ser feito, precisou de farinha, água, sal e fermento. 4 ingredientes, nada mais. Agora olha esse pão de forma tradicional. Farinha, açúcar, óleo vegetal de soja, Farinha, açúcar, tempero e tudo que há de bom. glúten, vinagre, sal, emulsificantes, conservantes, melhorador de farinha, acidulante e espessante. 11 ingredientes. Esses produtos com lista enorme de ingredientes, dentre eles vários com nomes que eu nem consigo pronunciar, são os ultraprocessados. Eles passaram por tantas etapas industriais com tantos aditivos que o produto final mal lembra o que era na origem. Isso sem contar que muitos têm um teor de açúcar, gordura ou sódio muito acima do que seria considerado saudável. Entram nessa categoria alguns pães de forma, biscoitos, iogurtes, refrigerantes, macarrão instantâneo e por aí vai. Na década de 80, os ultraprocessados representavam só 10% do que os brasileiros comiam. Em 2018, passou para quase 25% e eu tenho certeza que hoje já aumentou. Você tem vários aí na sua casa, assim como na minha. Afinal, eles são mais baratos, duram meses na prateleira, são práticos nos dias de correria, sem contar que são gostosos. De propósito. Cada mordida é uma experiência única de acordo com o próprio fabricante. Galera, os ultraprocessados concentram uma quantidade grande de calorias em pouco volume. É uma experiência única de ácido asfórbico, não sei o que, mas esse foi o mais complicado que eu consegui pensar de negócio. Que enganam os mecanismos de saciedade e te fazem querer mais e mais, o que é ótimo para a indústria e péssimo para a nossa saúde. Existem muitos estudos mostrando que o consumo excessivo de ultraprocessados está associado à obesidade, diabetes e hipertensão. E lá fora, vários países já tinham percebido esse problema e começaram a agir, colocando alertas nas embalagens para avisar o consumidor quando um produto não era saudável, ou então quando tinha excesso de açúcar, sódio ou gordura. O Brasil também quis fazer isso, só que levou mais de 8 anos de discussão política para tirar a ideia do papel. Teoricamente... Mas a gente não era o único, um negócio assim, parecido? Você não falou isso? De repente agora você está falando que os outros lugares já tinham? Não tô entendendo. Discussões necessárias para ajustar o modelo de embalagem ao que funcionaria melhor aqui. Será? Eis que em outubro de 2022 entraram em vigor as famosas lupas. A regra é simples. Se um produto sólido tiver mais de 15 gramas de açúcar adicionado, mais de 6 gramas de gordura saturada ou mais de 600 miligramas de sódio a cada 100 gramas, ele recebe a lupa na frente da embalagem. Para líquidos, os limites são a metade. E será mesmo que essas lupas aí resolvem o problema? Fazendo o brasileiro parar ou pelo menos diminuir o consumo de ultraprocessados? E se eu te contasse que essa lupa, da forma como é hoje, está na contramão do que a ciência mostra como ideal
e é diferente de todos os rótulos usados no resto do mundo. Me responda com sinceridade, rapaz. por que você compra o... Aí danou-se, né? Eu não digo que, tipo, eu vou parar de comer ou beber aquilo que eu gosto porque tem uma lupinha de açúcar adicionado. Mas aí eu ganho um pouquinho mais de consciência do que eu tô consumindo e o quanto que ele é prejudicial, né? Eu não sei, mas vamos ver. ultraprocessados no seu dia a dia? É porque eles são gostosos? É porque ajudam nos dias de correria? É porque o preço compensa? Eu já vou te falar do problema das lupas, mas imagine se você pudesse ter comida gostosa para os dias de correria com um preço que vale a pena e o melhor, comida feita 100% com ingredientes naturais, cuidadosamente selecionados. É isso que você tem com as marmitas da Live Up. Elas são ótimas quando seu objetivo é praticidade, porque é comida de verdade, galera, chegando na sua porta e que fica pronta em 5 minutinhos no micro-ondas. Né? Que eu faço é tão em casa de mentira, que eu sempre né? deixo algumas ali no meu freezer toda semana. E desde que eu voltei pro Brasil, elas estão sempre aqui me salvando. A Live Up já tem 10 anos de história e nossa parceria tá quase completando 3 anos, justamente porque a comida é gostosa de verdade e vale a pena, pessoal. Se não fosse, eu não recomendaria. Tem marmita de baixa caloria para quem quer perder peso, marmita do dia a dia, vegetarianas, massas, marmitas performance, que eu sempre como depois da academia. E agora, para quem mora no Rio e São Paulo, chegaram as marmitas gourmet, para você experimentar algo diferente. Confia em mim, abre o site, usa o meu cupom CIência10 para você experimentar algo diferente, as coisas que têm o mesmo gosto das outras, só que mais caro porque tá escrito gourmet. De desconto na primeira compra e já leva um kit com várias marmitas, porque fica ainda mais barato. Fechado? Agora vamos resolver uma das questões que sempre me pegam quando eu ando no supermercado. Porque se tem uma lupa para dizer que o produto é ruim, o consumo dele deveria diminuir, certo? Na teoria sim, mas na prática... Olha só esse estudo de 2026. Pesquisadores da Unifesp e da Unicamp acompanharam 370 pessoas de alta escolaridade na região sudeste, na hora de fazer compras ali no supermercado. É gente estudada, com plena capacidade de entender informações nutricionais. E eles viram que existe basicamente 3 perfis de consumidor nessa galera. Tem quem nunca lê o rótulo e decide por hábito e pelo nome da marca. Tem quem dá uma olhadinha rápida ali nas calorias ou na lista de ingredientes. E tem quem lê tudo com detalhe, tabela nutricional, ingredientes e letras miúdas. Mas aí essa porcentagem é muito pequena, quem é né? você? E você acha que a lupa funcionou para algum desses grupos? Dou uma olhada. Pois a lupa, galera, só diminui... Não é que eu vou ler tudo, mas hoje em dia eu sou muito mais crente de tabelas nutricionais, onde eu leio e eu entendo até onde esse produto me faz mal, né? Tipo, eu vejo lá a quantidade de carboidrato, eu vejo a quantidade de açúcar. Eu já meço tudo ali de um jeito, tipo, o valor diário desse negócio referente ao meu sódio é, tipo, 107% do que eu tinha que ter num valor diário. Então, não, né? Esse é o miojo, by the way. Só diminuiu a compra de ultraprocessados no grupo do meio, o daquela olhadinha rápida. Para quem nunca lia o rótulo, a lupa não serviu de nada. E para quem lia tudo com detalhe, também não mudou nada, porque essas pessoas já não compravam produtos ruins. Elas não precisavam da lupa, porque sabiam do problema lendo a tabela nutricional. Isso mostra que a lupa é efetiva para algumas pessoas, mas só para quem já tinha tendência a dar aquela espiadinha no rótulo. O que não é a maioria da população, convenhamos. Aí eu encontrei um outro estudo que me deixou mais preocupado. Estudo de 2025, feito com 320 mulheres chefes de família, mostrou que mais da metade 320? delas preferia comprar o produto que tivesse a lupa. Gente, parece que a lupa teve um efeito contrário aqui. E olha que a maioria das mulheres desse estudo tinham pós-graduação, ou seja, pessoas estudadas. A pessoa preferia comprar com a lupa aí, pelo amor de Deus. Isso entre a população menos estudada. Não precisa imaginar, porque eu fui atrás dos dados e fiquei triste. Um estudo feito com pessoas que recebem Bolsa Família mostrou que pelo menos 23% dos pais consideram pão de forma, achocolatados, cereais matinais e danoninho, que são ultraprocessados, como alimentação saudável. Em março de 2026... Mas o pão aí, você tá tirando onda com o pão, né? O pãozinho é normal, né? Pelo amor de Deus. Sei lá, velho. O pão de forma faz bem, Tivemos dados boa? de que mais da metade dessas pessoas nunca olham para a lupa na hora de comprar um alimento. E pior, das que olham, 14% consideram os produtos com lupa mais saudáveis ou tão saudáveis quanto sem lupa. Você já tinha pensado que isso seria possível?
A lupa tá dizendo alta em sódio, alta em açúcar, alto em... Eu não tô O que está acreditando. acontecendo é que parte das pessoas vê a etiqueta e pensa: que beleza, a indústria deve ter adicionado isso aí porque faz bem. Alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, alto em sódio, são todos nutrientes. Pode parecer uma coisa boa ser alto nisso. Será mesmo que Que? Não? Onde? Por quê? todo mundo vai saber que maltodextrina e amido modificado são tipos de açúcar? Que o glutamato monossódico, muitas vezes usado para dar sabor no lugar do sal, também tem sódio? E que óleo vegetal adiciona gordura? E que esses nutrientes são ruins em excesso? E como se não bastasse, mesmo se todo mundo olhasse e entendesse perfeitamente os alertas que a lupa gera, elas ainda seriam insuficientes no Brasil. A verdade é que nós fomos na contramão do mundo, criando uma verdadeira farsa com as lupas nas embalagens. O problema das lupas tem duas camadas, galera. A primeira é sobre quais produtos deveriam receber a lupa e não recebem. A segunda é sobre o formato da lupa em si, se ele foi pensado para realmente mudar o comportamento do consumidor ou não. E nas duas camadas o Brasil errou. Começando pela primeira, os limites que definem quando a lupa aparece foram feitos com uma generosidade absurda para a indústria. No Brasil, a lupa se preocupa com o negócio do suplemento, então, né? Os produtos são suplementos alimentares que não precisa estar escrito que eles são danosos? Com quantos gramas de sódio, gordura e açúcar tem em 100 gramas de produto? Parece razoável, mas tem um problema. Esse critério ignora o quanto aquele nutriente representa em relação às calorias que o produto entrega. Afinal, o corpo não está nem aí para o peso do que você come. O que faz diferença são as calorias e a qualidade nutricional dessas calorias. O sistema da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que vários países da América Latina adotam, faz exatamente isso, levando em conta as calorias, o que torna a rotulagem muito mais rígida. A OPAS define que se mais de 10% das calorias do produto vier de açúcares adicionados, de gorduras totais ou de gorduras saturadas, tem alerta. Quer ver isso na prática? Todinho. A cada 100 ml tem 7,3 gramas de açúcar adicionado, menos do que os 7,5 gramas do limite brasileiro. Então, no Brasil, sem lupa. Mas como cada grama de açúcar tem 4 calorias, temos 29,2 calorias vindas de açúcar, de um total de 59 calorias, o que dá quase metade das calorias do produto vindas só do açúcar. Como é mais de 10%, receberia o selo pela OPAS. E tem gorduras também, que ultrapassam os 10% de calorias. O todinho também tem 90 mg de sódio. E na OPAS, se o produto tiver mais de 1 mg de sódio para cada caloria, tem que ter alerta. O todinho tem 59 calorias em 100 ml, então o limite da OPAS seria 59 mg de sódio. Ou seja, ele teria o alerta. No Brasil, o limite para líquidos é de 300 mg de sódio, então o todinho fica sem lupa. Agora, olha, galera, o mesmo todinho, que não tem nenhuma etiqueta no Brasil, receberia pelo menos 3 alertas em qualquer outro... Caraca, é verdade! Eu já vi isso, porque eu não fui no Paraguai. Quando eu fui no Paraguai tinha esses negocinho no... Ai, como é que era o nome daquilo? No nome dos doces lá. País da América Latina. Outro exemplo, Yakult, considerado saudável por muitos, tem incríveis 9,7 gramas de açúcar a cada 100 ml. Quase o mesmo que 100 ml de Coca-Cola, que tem 10,5 gramas. Mas Yakult não tem lupa. Sabe por quê? Leites fermentados ficaram de fora das regras porque são leite. Além disso, a legislação brasileira permite que um produto com lupa traga alegações positivas como fonte de fibras ou rico em vitaminas na embalagem, mesmo sabendo que isso confunde o consumidor. E os pesquisadores viram que quando essas alegações aparecem, as pessoas compravam mais, independente de ter lupa. A indústria se aproveitou disso, nosso marketing aqui está atrasado de propósito. Vamos entender, o negócio está atrasado de propósito aqui. Exige, mas do lado coloca lá fonte de vitaminas, 100% nutrição para suavizar. E eles acabam vendendo mais. Malabarismo para lá, para cá, é um verdadeiro circo em que nós somos os palhaços. E se você já está rindo para não chorar, calma que fica pior. Vamos agora falar da segunda camada da farsa das lupas na embalagem. O formato delas. Na Argentina e na Colômbia, países considerados exemplos pela OPAS, os alertas são octógonos pretos, tipo uma placa de pare com a palavra excesso em destaque, ocupando quase metade da embalagem. Imagina se eu vou querer um biscoito assim no supermercado? Pesquisas já mostravam que esse formato chama muito mais atenção e muda mais o comportamento do consumidor, mas ao invés de alertas sérios,
o Brasil decidiu seguir na lupinha, ocupando só um pedacinho do cantinho superior. Essa etiqueta com octógonos também não é perfeita não, tá pessoal? Se 2 iogurtes diferentes, por exemplo, tiverem excesso de açúcar, sem ler a tabela nutricional, você não consegue saber qual que é pior. Por isso, um modelo que também poderia ter sido adotado no Brasil é o Nutri-Score europeu, que classifica o produto de verde a vermelho dependendo da combinação que legal. de nutrientes. E o Health Star Rating australiano, que dá uma nota de 0,5 a 5, dependendo da qualidade nutricional do alimento como um todo. Eu morei na Austrália e essas notas ajudavam bastante. Bacana. Um pão com pontuação 5 ou nota A é melhor que um pão 4.0 ou nota B, sacou? A verdade é que o Brasil já sabia disso. Durante a consulta pública da Anvisa em 2019, grupos de pesquisa, instituições de saúde e alimentação e outras pessoas defenderam que o ideal fosse um triângulo com alerta e, caso não passasse, o octógono fosse escolhido. As evidências já mostravam que eles funcionavam melhor. Mas o que aconteceu? O que quase sempre acontece nesses casos. A indústria alimentícia se organizou para empurrar modelos menos eficazes. Segundo documentos internos da indústria, aprovar os Porque, lógico, que eles falaram que ia dar bosta, né? Eles sabiam que a maior parte dos produtos ia se ferrar com isso. Seria o pior cenário. O cenário a ser evitado. Não só isso, ela forçou que os limites fossem menos rigorosos, fazendo com que o Brasil permitisse muito mais açúcar, sódio ou gordura do que os outros países. E o resultado veio agora no relatório da OPAS, que saiu em março de 2026. O Brasil, galera, teve o pior desempenho com o uso dessas etiquetas dentre todos os países avaliados. Só conseguimos classificar 62,8% dos ultraprocessados com algum alerta. Quase. Em primeiro lugar, Argentina. Em segundo lugar, Colômbia. Depois México, Peru, Chile, Uruguai, Brasil e Equador. Nossa senhora, hein? Dentre todos os países avaliados. Só conseguimos classificar 62,8% dos ultraprocessados com algum alerta. Quase 40% dos produtos ainda estão lá, sem qualquer alerta de que são perigosos para a saúde se em excesso. A Argentina, por exemplo, classifica 99,9% dos ultraprocessados. É por isso tudo, pessoal, que eu chamei as lupas de uma farsa. Tudo bem. Ter uma lupa... Oi, Lin, tudo bom? Mas tudo bem, como é que você tá? Bom que você chegou pelo menos. Mas do jeito que tá, ela joga no consumidor, na gente, uma responsabilidade que não deveria ser só nossa. Você tá consumindo mesmo comigo te avisando que é alto em sódio, hein? Sendo que o correto mesmo seria que a indústria fosse obrigada a produzir alimentos cada vez menos carregados de açúcar, sódio e gordura. Que esses alimentos fossem menos bebida láctea ou sabor morango e mais iogurte natural com morangos de verdade em cima. Mas com uma lupa tão ineficaz, infelizmente, nós vamos continuar tendo alimentos cada vez piores nas prateleiras dos supermercados. Assim como está acontecendo com o creme de leite, que está piorando, e eu explico em detalhes nesse vídeo aqui. Um grande abraço, alimento bom é o menos processado possível e... Cara, e pior que a gente realmente está perdendo isso de propósito, né? O brasileiro, eles querem confundir o brasileiro para ele consumir pior, para ele pagar nos ultraprocessados, para ele